Nós estamos aqui para clamar por um avivamento. Amém? Quem crê nisso? Nós estamos aqui para aprender com a palavra. Clamar isso aqui. Gente, nós separamos esse dia. Você dá um sábado de manhã. A gente está aqui para orar. Para pedir avivamento que temos. Então eu quero falar sobre isso. Clamor por avivamento. E uma das orações mais impressionantes sobre avivamento está aqui. Abacuque 3, verso 1 a 2 diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Tá, me ajuda aí, coloca o cavalete e puxa. Diante dos teus atos, Senhor. Porque eu preciso usar aqui pra igreja. Eu não botei. Em nossa época. Aí coloca o cavalete, faz as pintas, puxa. Aviva, Senhor, Cara, o que não sou, mas vai enganar, aí eu uso ela. anos. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembre-te da misericórdia. Pai, nós te louvamos tanto a palavra e clamamos: aviva a tua obra, Senhor. Realiza novamente em nossa época as mesmas obras. Venha a nós o teu reino, é a nossa oração. E em nome de Jesus, todos dizem amém e amém. Queridos, a sua maturidade espiritual está diretamente relacionada à maturidade da sua vida de oração. Não vou repetir. Se a espiritualidade é o fôlego da nossa vida, a oração é o fôlego da nossa espiritualidade. Dize-me como tu oras e direi quem és. Então, a tua maneira de orar, a Bíblia fala de orações imaturas. A Bíblia fala de orações egoístas. A carta de Tiago: olha, você espera, mas não recebe, porque você espera por motivos estúpidos, egoístas. Por isso que os discípulos, quando estavam perto de Jesus, o que eles pediram? Ensina-nos a orar. A vida de oração de Jesus era impressionante. E nós precisamos entrar nessa escola de oração. Quem quer se matricular na escola de oração do Senhor Jesus? Eu quero. Eu quero aprender a orar como Jesus orava. Nós temos que desenvolver a nossa vida de oração. Tem uma frase que eu gosto do pastor Warren Wiersbe, que ele fala assim, que no começo da nossa vida, a gente luta contra o diabo. Aí quando você vai amadurecendo na fé, você não luta apenas contra o diabo, você luta contra o diabo e você luta contra você mesmo. Você começa a orar contra você mesmo. E aí quando você vai crescendo na sua vida, você passa a lutar com Deus, como Jacó lutou com Deus. São outros momentos de oração. É uma frase ilustrativa, mas que fala sobre essa caminhada na oração. Como que é o tipo de oração que você faz? E aqui em Abacuque, nós encontramos, como acabamos de ler, uma oração por avivamento, isto é, uma oração clamando pela intervenção divina. O que é uma oração por avivamento? É uma oração que clama pela intervenção divina na história. E Jesus nos ensinou a orar. Na oração modelo, qual que é aquela linha? Venha a nós o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração por avivamento, é uma oração por despertamento, é uma oração pela intervenção do Senhor na história. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa conferência. Clamando, venha a nós o teu reino. Não é um pedido pela mudança no plano de Deus, é o contrário, é o pedido pela manifestação do plano de Deus. É um clamor para que seja realizada a vontade do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você essa manhã? Nós não precisamos de um novo evangelho. Nós precisamos de um avivamento do evangelho eterno de Jesus em nós hoje. Nós não precisamos de uma nova mensagem, nós não precisamos adaptar o evangelho para se adequar, ser palatável à sociedade atual. O que nós precisamos é de uma manifestação genuína do evangelho de Jesus em nossa vida hoje, em nosso tempo hoje, em nossa época. É isso que nós precisamos.
O evangelho não perdeu o seu poder, o evangelho não perdeu a sua força. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus continua poderoso, o Espírito Santo continua presente. Então, a Bíblia apresenta diversas orações por avivamento, diversas. Depois do período de Abacuque, uma das outras orações muito famosas, muito conhecidas, é o Salmo 85, verso 6. Quando o salmista ora assim: não tornará a vivificar-nos, Senhor, para que o teu povo se alegre em ti. Então o Salmo apresenta essa oração: Deus, vivifica-nos de novo, para a gente se alegrar no Senhor. E quando você lê, estuda o Salmo 85, é a mesma coisa. Ele pede: Deus, manifesta a tua obra hoje de novo. Nós estamos apáticos, vivifica-nos, para a gente se alegrar em ti. O Novo Testamento está repleto de orações por avivamento. Uma muito conhecida está em Efésios 5, verso 14, quando o apóstolo Paulo cita um hino cristão primitivo, muito provavelmente, porque ele fala: vocês sabem como foi dito, só que ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, Cristo resplandecerá sobre ti. Só que onde isso estava escrito, se não está escrito isso no Antigo Testamento? Tem um verso parecido em Isaías, mas não tem esse texto. Então, os biblistas entendem que Paulo está citando um hino cristão primitivo que era de conhecimento comum. Desperta, ó tu que dormes. Ou seja, um dos primeiros hinos cristãos era um clamor por avivamento, por despertamento. E Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. Romanos 13. O apóstolo Paulo também, no final de Romanos 13, vai dizer: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Apocalipse termina falando sobre isso. Olha, vocês, vou vomitar vocês, porque vocês não são nem frio e nem quentes, vocês são mornos. Então, que Deus possa restaurar a paixão, o primeiro amor de novo nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, a oração por avivamento, ela é uma oração que atravessa o Antigo e o Novo Testamento. E aqui em Abacuque, nós temos uma das mais significativas orações de avivamento, clamor por avivamento. Quem quer clamar por avivamento comigo essa manhã? Quem quer orar? Vamos orar juntos? E Abacuque, então, está orando. Veja o verso 1 que diz: oração do profeta Abacuque, ou Salmo do profeta Abacuque. Todo o capítulo 3 de Abacuque é emoldurado como um hino de louvor a Deus, era para ser cantado. O verso 19 diz: para o mestre de música, para os instrumentos de cordas. Se você reparar na sua Bíblia, existe até a pontuação selá, né? Pausa. Existe a pontuação no verso 3, no verso 9 e no verso 13. Se você reparar, tem até a pontuação nas Bíblias até os dias de hoje, porque esse capítulo 3, ele é um hino para ser cantado, com acompanhamento musical. E é, então, a conclusão da profecia de Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos e é uma coisa impressionante. O profeta Abacuque começa indignado. Ele começa dando um grito por socorro no capítulo 1. Abacuque, ele olha ao redor e só vê violência no meio do povo. Ele só vê tragédia. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Abacuque começa com indignação. Ele olha para o lado e só vê violência. Até quando gritarei violência, Deus? E o Senhor não vai trazer salvação para nós? Eu tenho que ficar vendo a injustiça, contemplando a maldade. Até quando, Senhor? Ele está sinceramente diante de Deus, vendo a justiça sendo pervertida, vendo violência, sangue por todo lado. E Abacuque então começa de um modo muito duro e aflito. E aí começam as respostas de Deus. A primeira resposta de Deus, se Abacuque estava com o cabelo em pé, ele ficou desesperado depois. Porque Deus fala: fica tranquilo, Abacuque, que eu estou levantando os caldeus, os babilônicos, e eles vão vir para julgar o povo, eles vão vir, vão subjugar o povo. Aí Abacuque falou: o povo da aliança está difícil, agora o Senhor vai usar os pagãos para corrigir a gente? Aí ele ficou desesperado de vez. E aí no capítulo 2, Deus então vai entregar os ais, são 5 ais, é o ai, 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 são 5 ais, ai, ai, ai. E aí ele vai falar: mas calma, Abacuque, não só vocês vão ser julgados, depois eu vou julgar a Babilônia também, pela maldade dela.
Então, começa com indignação, continua então com total temor, quando Abacuque começa a ouvir sobre a grandeza de Deus. Um Deus que está acima das nações, um Deus que é santo, que é justo, um Deus que não está deixando passar nada batido, um Deus que continua com o cetro da história em suas mãos. E aí no capítulo 2, então, Deus ele começa a entregar uma visão do futuro, dizendo: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ele mostra para Abacuque não apenas a desolação, ele mostra a glória de Deus enchendo o mundo, é como uma imagem do dilúvio, como as águas encheram, e ele mostra, então Abacuque tem esse vislumbre, ele escuta isso, ele tem esse vislumbre, e aí então começa o capítulo 3, ele começa então louvando a Deus. Ele vai então de um grito por socorro, por um cântico de louvor a Deus. Ele vai então do vale da dor até as alturas da fé. E ele então clama por avivamento. É um salmo, é um cântico. E o verso 2 é a síntese de todo o capítulo 3 e de toda a profecia de Abacuque. Ele clama então por avivamento, mas ele começa então no verso 2 dizendo: Senhor, eu ouvi a tua fama, eu ouvi tua palavra, eu ouvi o teu relato e eu tremo diante deles. Como que começa então uma oração por avivamento? Qual que é o contexto? Qual que é o fundamento? É primeiro esse ouvido aberto. O avivamento, a oração por avivamento começa primeiro com a transformação em nós. E só o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus tocou em Abacuque. Nunca você vai orar por avivamento por você mesmo, sem você ter um vislumbre da glória de Deus, sem que o Espírito Santo toque primeiro no seu coração. Por isso que ele começa: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e eu tremi diante do teu poder, eu tremi diante do Senhor. Meu amado irmão, que a gente possa também ir do grito à escuta de Deus. Quem quer ouvir mais a palavra do Senhor? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10, 17. O Tozer, ele dizia assim, rima em inglês, né? Não tem revival sem rebible, ele fala. Não tem reavivamento sem uma releitura da Bíblia. Não tem como você clamar por avivamento se você só fala e não ouve. Se você não conhecer a Deus, se você não estiver diante de Deus. A oração de Abacuque muda quando ele é tocado, ele é transformado com um toque do Espírito de Deus na vida dele, que abre então o seu entendimento, que abre os seus olhos, e então ele é transformado. Sabe, o Leonard Ravenhill dizia que no avivamento Deus não está preocupado em encher igrejas vazias, mas Deus está querendo encher corações vazios. Ele está querendo encher a nossa vida. Então nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar por um avivamento. Quando que precisamos de um avivamento? Quando nós já não estamos, então, ouvindo a Deus. Quando que a igreja precisa de um avivamento, de uma oração por avivamento? Quando ela não lê mais a palavra. Quando ela vai se tornando insensível. Quando a alegria da salvação é muito fraca. Quando a gente só consegue ver problema e não vê mais a beleza de Deus. Sabe quando você precisa de um avivamento? Quando o pecado não te choca mais. Quando você perdeu o temor de Deus. Quando você se torna uma pessoa leviana no modo de falar. Você precisa de um avivamento quando você fala mal de todo mundo, você se torna maledicente. Você se torna uma pessoa imprudente, você se torna uma pessoa hipócrita, cheia de acusação, e você mesmo não sobrevive um segundo de inspeção. Vão descobrir que você está envolvido em tudo que é escândalo. Você não dura um minuto na luz, mas está lá falando, porque aparentemente não acontece nada. Você precisa de um avivamento. Quando você tem essa vida dupla, quando você não tem fome mais por Deus, quando você não tem sede mais de clamar a Deus. Sabe quando você precisa de um avivamento? Quando você não tem mais compaixão na sua vida. Quando você não se importa com ninguém, com o próximo. Quando você não se importa com a família de ninguém. Você precisa de um avivamento quando você tem uma fé descuidada,
quando você se torna uma pessoa, então, totalmente desamorosa, totalmente sem a presença de Deus. Sabe, quando eu estou dando muito trabalho lá em casa, minha esposa falou: Davi, sai daqui, vai orar. Louvado seja Deus. Eu não estou te aguentando, sai daqui, vai orar. Então minha esposa, ela me obriga ao avivamento, amém, queridos irmãos? Ela fala: não estou te aguentando. Falei: Davi, e às vezes a gente não está percebendo, quem está entendendo o que eu estou falando? Você começa a reclamar, você começa a falar, aí minha esposa falou: Davi, sai da minha frente, vai para o quarto orar, só Deus para te responder. Eu sou sua esposa, você precisa de Deus. Aí eu vou para o quarto, oro e saio avivado. Louvado seja Deus, saio, acalma o coração. Você precisa de um avivamento. Quando você espera das pessoas uma resposta que só o Senhor pode entregar na sua vida. Você precisa de um avivamento. Quando você então vai se tornando uma pessoa que é apenas uma fachada, é um especialista de igreja, fala, mas não tem vida, não tem graça, não tem uma gota do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu tenho uma pergunta para você: se te conhecerem de perto, vão conhecer Jesus? Vão conhecer o Senhor? Vão conhecer Jesus? Se passarem uma semana com você, a pessoa vai conhecer mais de Jesus? Se os outros viverem como você vive, vamos ter um avivamento? Então nós precisamos de um avivamento. Abacuque ficou então admirado quando ele ouviu sobre os feitos do Senhor. Quando Deus revelou, mostrou o plano dele, ele ficou deslumbrado. O problema hoje é que a gente fica deslumbrado na internet. Deslumbrado com uma coisa de marca, tem que ir para o inferno as pessoas, gente, não tem condições. Um monte de crente falando um monte de futilidade, um monte de coisa. Precisa de um avivamento, amém, queridos irmãos? Nós temos que ficar deslumbrados com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a beleza do nosso Senhor Jesus. Abacuque nunca mais foi o mesmo. Eu gosto da definição do Finney de avivamento. Tem pessoas que falam mal do Finney. Muita ignorância, existe muita ignorância das coisas. Finney foi um homem que se converteu idade avançada, um homem que não tinha Deus na vida dele. Ele se converteu mais velho, começou o ministério tardiamente, bem mais velho. Normalmente, quando você estuda pessoas que tiveram um grande impacto na história da igreja, é desde muito cedo. Charles Spurgeon pregando com 16 anos de idade. João Calvino, com 28 anos de idade, escreveu a primeira versão das Institutas. Martinho Lutero, 35, 34 anos, começou o que vai virar a Reforma Protestante. Então, quem está entendendo, né? John Wesley, desde pequenininho na igreja. Jonathan Edwards, com 11 anos de idade, já falava 3, 5 idiomas fluentes, os idiomas clássicos. Então, tem pessoas que Deus prepara, outros não. Então, Finney, quem está entendendo? Ele foi um cara que, Charles Finney, depois de velho, ele se converteu. Então é óbvio, quem está entendendo? Ele não é um teólogo, ele não é um erudito, ele era alguém apaixonado por Jesus. E aí ele se curvava diante de Deus, chorava, ia pregar a palavra com amor. E ele falou o seguinte, ele falava assim: avivamento, reavivamento é a renovada convicção do pecado. Avivamento tem a ver com temor. A oração por avivamento, ela não nasce da empolgação, ela não nasce do orgulho, ela nasce quando Abacuque vê o poder de Deus, a ira de Deus. Aí ele clama por avivamento. Aí ele vem um temor na vida de Abacuque. Quando Deus fala tudo o que vai acontecer, então tem uma transformação no coração de Abacuque. Deus não se impressiona com o quanto você conhece, quanto você sabe. Ele se alegra com o quanto você obedece à palavra dele. E Abacuque então está quebrantado. Ela nasce de um coração totalmente quebrantado. E ele começa então a clamar. E ele faz 2 súplicas. São 2 súplicas. A primeira, aviva, Senhor. A primeira súplica é aviva. A outra versão diz: faz de novo, Senhor. Realize de novo. Traz vida de novo. Aviva. É uma oração por ressurreição. É uma oração por ressurreição espiritual. Sabe? A Bíblia fala que nós podemos e devemos mortificar a carne, mas só Deus pode vivificar o nosso espírito.
Nenhum lugar da Bíblia fala, vivifique o seu espírito, porque você não pode fazer isso por você mesmo. O que a gente pode fazer é clamar por avivamento. Quem está entendendo? A Bíblia fala, mortifica a sua carne, crucifica a sua carne. Isso aí você deve fazer todos os dias, crucificar a carne. Jesus falou, quem quer me seguir, pegue a cruz diariamente e siga-me. Eu conversei com a Maíra ontem naquela parte de conversa. Eu esqueci. Multipalco. E aí eu lembrei de uma frase também do Spurgeon, que ele falou assim, gente, eu afundei o velho homem, mas eu descobri que esse miserável sabia nadar. Misericórdia. Então você tem que mortificar a carne. Você tem que mortificar a carne. Quem está entendendo? Amém, queridos? Agora, você não tem como vivificar o seu espírito. Mas você pode o quê? Clamar, vivifica, Senhor, minha vida. Você pode clamar por aquele que é o autor da vida. Você pode clamar por aquele que é o dono de todas as coisas. O irmão André, grande evangelista, distribuidor de Bíblias ao redor do mundo, o famoso contrabandista de Deus, levava a Bíblia para onde não podia levar a Bíblia. E ele dizia assim, é mais fácil esfriar um fanático do que esquentar um cadáver. Uma das frases conhecidas dele. É mais fácil você esfriar um fanático do que você esquentar um cadáver. Porque é impossível. Por isso que Abacuque clama, aviva, Senhor. O apóstolo Paulo falou, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu não tenho esse poder, mas eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer esse poder que vivifica. Eu quero conhecer. E ele fala, Senhor, aviva a tua obra. Não é a minha igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Realiza. Lembra que a obra é dele. Jesus diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Não é, venha abençoar o meu feudo, é venha a nós o teu reino. Abençoa o meu feudinho aqui, não, é o reino de Deus que é maior do que todas as coisas. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua obra. Quer dizer, antes de orar, venha a nós o teu reino, nós também temos que orar, que o meu reino se vá. Que a minha vida... Então, a oração por avivamento, ela tem a ver com a nossa zedificação, tem a ver com reconhecer que nós não somos nada. Em um mundo onde tudo te leva a se autopromover, a falar de você o tempo inteiro, a você achar que você é o bom, ou projetar que você é o bom, a oração por avivamento ensina você a desaparecer. Te ensina a desaparecer. Te ensina a ser, então, aquela pessoa cada vez menos. Hoje a gente vê por aí o tanto de pastor Führer, que quer ser adorado como um ditador nas igrejas. O povo está maluco, esse povo perdeu a noção, perdeu o juízo. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Abacuque vai dizer assim, faz conhecida a tua obra, o teu nome seja conhecido. Ele está orando exatamente em cima da palavra que ele recebeu, porque Deus falou para ele, no verso 14 do capítulo 2, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aí Abacuque ora, Senhor, realiza, faz conhecida isso nos nossos dias, Senhor. Que o teu nome seja conhecido. A oração por avivamento é uma oração que fala da glória de Deus. É uma oração que exalta o Senhor Jesus. Nós temos que falar mais de Jesus e menos de nós. Isso é avivamento. Então, o evangelho, ele anuncia, o pastor Daniel pregou quantos foram abençoados, tão ungido, tão bênção ontem, sobre Jesus. Tem pessoas que pregam hoje novos evangelhos, falsos evangelhos. Como que você identifica um falso evangelho? É muito simples. O evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. E hoje existem evangelhos políticos. Por quê? O maior problema do mundo é político. Existem evangelhos ideológicos, porque o problema é um lado ou outro lado. O problema do mundo é o pecado. Jesus veio morrer para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa alienação de Deus. Porque se o problema do mundo é esse, a solução vai ser isso aqui, e não o Senhor. Quem está entendendo? Amém, queridos irmãos? Então, nós precisamos tomar cuidado. Evangelhos de gnósticos, evangélicos de conspiração, evangelho de loucura. Nós temos que pregar o Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Então vai distraindo as pessoas do evangelho. São anticristos. São anticristos
que vão pregando um outro problema, que aí é uma outra solução que não Cristo. Quem está entendendo? O avivamento faz conhecida a tua obra, Senhor Jesus. A obra consumada de Jesus na cruz do Calvário faz nos nossos dias. Então nós precisamos de Jesus. Eu sempre repito essa frase. Hoje em dia tem café descafeinado. Quem já viu isso? Leite desleitado. Em breve vai ter o pão despãozado. Mas nunca vai ter cristianismo sem Cristo Jesus, avivamento sem o Espírito Santo de Deus, sem o autor da vida. Aplauda o nome de Jesus, diga glória a Deus, aí acorda aí, aviva aí. E Abacuque fala, faz isso hoje, Senhor, faz isso hoje, faz isso nos nossos dias. É muito legal, porque existe a oração Maranata, que é vem, Senhor Jesus. Que é a oração para a manifestação final de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vem. Mas a oração para o avivamento que Abacuque está fazendo, ele faz hoje. Hoje eu já quero ser vivificado. Eu não sei quando o Senhor vai vir. Eu não sei. Mas faz já hoje. Que já começa a fazer a tua obra hoje. Então nós temos que orar. Uma não impede a outra. Quem está entendendo? A gente ora o Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas se o final do mundo não for hoje, aviva a minha vida hoje, Senhor Jesus. Quem está entendendo? Você não joga tudo. É como Marta. Jesus ele fala com Marta. Marta falando, eu sei, Senhor. No último dia todo mundo vai ressuscitar. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro ressuscitou naquele dia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ela jogou lá. Hoje, Deus pode salvar hoje a sua vida. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de clamar por avivamento. Então, o meu cunhado, o Giovanni, ele jogou futebol no Barcelona, na seleção brasileira. Foi o primeiro jogador brasileiro a jogar no Manchester City, que está na moda agora. Quando não estava ninguém na moda, ele foi o primeiro a ir para o Manchester City. Ele é pastor, é um homem de Deus, o Giovanni. E hoje ele lidera uma igreja lá em Belo Horizonte. E toda vez que eu estou lá, final de ano, as datas de família, Páscoa, férias, que a gente encontra a família toda, a gente vai lá, ele tem lá um campo de futebol, onde ele reúne os amigos deles, boleiros, aposentados, aquele monte de jogador famoso que você fica todo feliz de ver, está todo mundo lá. E eu acho muito engraçado, porque quando começa, alguns deles são crentes, outros nem tanto, começa o jogo, aquele monte de jogador lá que ele reúne, eles oram. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Eles oram. Durante o jogo, tem alguns que parece que ficam endemoniados durante o jogo. Grita, xinga, parece que vira uma motosserra na perna, chuta todo mundo e machuca e fala palavrão e tudo. Aí chega no final do jogo. Pai nosso está no céu, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Aí eles oram de novo. E aí, muitas vezes, eles chamam para eu orar. Ô, Davi, vem orar aqui no começo do jogo. Aí teve um dia que eu perdi a paciência. Falei, eu vou orar aqui no começo do jogo, mas vocês têm que ser crentes durante o jogo também. Não adianta orar no começo do jogo e orar pedindo perdão no final. Quem quer ser crente durante os dias? Avivado durante os dias. É a oração de Abacuque, aviva hoje, Senhor. Porque Paulo disse assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje em dia tem gente que é o contrário. Ele quer viver no lucro, quando morrer, agora é Cristo. Tem misericórdia de mim. Não, nós vamos chamar, a oração por avivamento é uma oração para todos os dias você ser crente. Todos os dias. Aviva no meio dos anos, Senhor. Aviva a nossa vida, aviva a igreja durante a caminhada. Quem quer ser avivado durante a caminhada? É busca para hoje, não como uma utopia que nunca chega, um horizonte que nunca é alcançado. Hoje nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós temos que habitar, não apenas visitar Jesus de vez em quando, mas habitar na presença de Deus. Então, essa é a primeira oração, clamar por avivamento. Clamar por avivamento, para que Deus toque o nosso coração e a gente possa viver hoje a vontade dele. Não ficar mais uma vida morta, uma vida apática, uma vida de conformismo, uma vida de legalismo, uma vida... Não, hoje a gente viver a presença de Deus. Tem aquele famoso livro, Um Dia na Vida, de Ivan Denisovich, que é uma obra que conta a história de um
de um sujeito que está preso num gulag soviético, num campo de concentração, de trabalho forçado na União Soviética. E nessa obra, esse homem está lá, preso injustamente, e ele se ajoelha e começa a orar. Ele se ajoelha e começa a clamar a Deus. E aí outro prisioneiro que está do lado dele, que não acredita em Deus, olha para aquele piedoso servo de Deus orando num campo de concentração, de trabalhos forçados, e fala assim: não vai adiantar nada você orar. Você acha que orar você vai sair daqui? Você orar não vai adiantar nada, Deus não vai te tirar daqui. E aí, aquele homem piedoso vira para esse cético e diz: mas eu não estou orando para sair da prisão, eu estou orando para cumprir a vontade de Deus aqui dentro. Eu estou orando para viver de modo santo aqui dentro. Minha oração é outra, eu posso até orar, eu creio que Deus pode tirar, mas nesse momento eu estou orando: venha o teu reino sobre a minha vida. Eu estou orando para ser alguém cheio da presença dele. E essa tem que ser a nossa principal oração. Quem está entendendo? Amém, queridos? Para a nossa vida estar no altar de Deus. Para a nossa vida ser uma vida cheia do Espírito Santo. E Abacuque faz então a segunda oração: lembra-te da misericórdia. Então, primeiro ele pede, a primeira prece é o avivamento, e a segunda prece: lembra-te da misericórdia no dia da tua ira. Ele clama por misericórdia. Ele pede: Deus, eu preciso ser avivado. Aviva a tua obra no meio dos dias hoje, mas lembra da misericórdia no dia da tua ira. Por que ele está falando isso? Porque quando a gente está falando de avivamento, muitos hoje pensam assim, que avivamento é um monte de gente chorando, de joelhos. Glória a Deus por isso, amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Mas o avivamento de Abacuque era a execução da justiça de Deus. Deus falou para Abacuque: Abacuque, todo esse pecado do meu povo, eu vou levantar os caldeus para aniquilar eles, e depois os caldeus também vão ser aniquilados pela maldade deles. Aí depois de que ele ouviu isso, aviva, Senhor, tua obra. Quer dizer, ele está falando: realiza já, vem com a tua justiça, vem com a tua santidade, vem, Senhor, derrama sobre nós, mas tem misericórdia de nós, na tua ira, tem misericórdia de nós. Abacuque ele começa gritando sobre os outros e termina clamando misericórdia sobre ele. Porque o avivamento é isso, é quanto mais luz entra, mais poeira você enxerga. Você está limpando um quarto, está limpando uma mesa, você limpa a mesa assim, aí você acende a luz, aí você percebe que tinha mais poeira do outro lado, não é assim? Aí abre a janela, aí quando você abre a janela vem mais luz. Nossa, mas aqui tinha umas poeiras que eu não tinha enxergado. Quanto mais luz entra na sua vida, mais você percebe a sua inadequação. Mais você percebe quanto que eu preciso de Deus, como que eu preciso mudar ainda. Quanto do meu coração ainda está longe da presença de Deus. Então Moisés, na sarça ardente, tira a sandália, Moisés. Moisés, tira a sandália, porque a terra que você está pisando é santa. Ele enche o coração de temor. Isaías, diante do trono sublime, da visão do trono de Deus, ele diz o quê? Ai de mim, que sou impuro, habito no meio de um povo impuro, tenho lábios impuros. Ele fica desesperado. Tomé, todo cético, quando ele toca, o entendimento dele se abre, ele cai o quê? De joelhos. Senhor meu e Deus meu, tem misericórdia de mim. Quando os seus olhos se abrem, quando o Senhor partiu o pão em Emaús, os olhos deles se abriram e eles viram. O que eles veem? Que todo mundo se ajoelha. O que esse povo viu? Abacuque viu. E ele pede então misericórdia. Tem misericórdia, que é um atributo revelado de Deus. Deus revelou a Moisés, Êxodo 33, eu sou misericordioso, o Senhor é misericordioso. Ele revelou a misericórdia dele de modo supremo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, Corrie ten Boom disse o seguinte: se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se você olhar para si, para dentro, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você estará seguro. Se você olhar para Deus, você estará seguro, porque Ele é misericordioso. Abacuque não clamou por sangue, Abacuque clamou por misericórdia. A oração por avivamento é uma oração pedindo misericórdia a Deus. Misericórdia a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem em 6 minutos.
Porque tem duas orações por avivamento em Abacuque. A do idólatra e a do profeta Abacuque. No final do capítulo 2, quando Deus está falando da punição da Babilônia, ele fala da punição sobre os idólatras. E olha a oração de despertamento do idólatra. Abacuque 2, verso 18. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperta. Ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí começa a oração de Abacuque. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. Aviva, Senhor, a tua obra, e na tua ira lembra da misericórdia. Tem duas orações por despertamento. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O idólatra está pedindo avivamento. Você pode vir aqui esse sábado, orar agora, desperta, desperta. Mas você pode estar orando como um idólatra. É um avivamento que você controla, é um ídolo que você criou para você mesmo. É uma ideia da tua cabeça. E os idólatras são assim. Eles querem controlar o falso Deus deles. Porque no fundo eles que estão no controle. É uma autolatria. Então não existe avivamento quando o orgulho continua. Não existe oração por avivamento. Você pode até estar falando, desperta, acorda, desperta. Mas para um ídolo que não pode te responder. Um ídolo que está calado. Agora, quando é uma oração de verdade, ela é diferente. Aviva, Senhor, a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra e tem misericórdia. Ela não é baseada no mérito. Quem está entendendo? Em nenhum momento Abacuque apela para o mérito. Ele não merece. Nós não merecemos avivamento. Nós não merecemos. É misericórdia de Deus. Nós não apelamos para nós. Nós apelamos para os feitos de Cristo Jesus. Qualquer coisa que capture o seu prazer e a sua satisfação acima de Deus é um falso Deus e um ídolo na sua vida. Qualquer coisa. O verdadeiro avivamento, ele bane a idolatria do nosso coração e ele então reacende o prazer efusivo apenas em Cristo Jesus. A minha oração, que os ídolos sejam destronados do nosso coração, que nós possamos clamar por um avivamento genuíno na nossa vida. O verdadeiro avivamento vai tirando os ídolos. O verdadeiro avivamento, sabe, eu quero encerrar dizendo isso. Qual que é o nome Abacuque? Abacuque significa abraço. É aquele que estende os braços, ou abraço. É Jesus na cruz por nós, amém, queridos? Abacuque é alguém que começou muito revoltado, mas terminou louvando a Deus. Ele abraçou o plano de Deus, ele entendeu. Não adianta eu querer fazer. O justo viverá pela fé. Isso foi revelado a Abacuque. O justo viverá pela fé. Vai ser 3 vezes citado no Novo Testamento a mesma frase. Olha a profundidade da revelação. Que nós possamos, eu queria te convidar para a gente clamar junto por avivamento na nossa vida. Eu queria te convidar para a gente clamar por um despertamento, não um despertamento idolátrico. Não um despertamento cheio de ódio. Não um despertamento onde a gente exalta a nós mesmos. Quem está entendendo? Um despertamento arrogante, um despertamento, mas um avivamento, como Jesus nos ensinou a orar, venha a nós o teu reino. Um avivamento, olha, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Quem quer viver a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita? Mesmo que você não entenda, mesmo que possa doer, a oração por avivamento, ela nasce de um coração pesado, ela nasce de um coração quebrantado, ela nasce de um coração, só Deus pode tocar no nosso coração, por alguns minutos. Se você pudesse colocar de joelho, se você quiser, no seu lugar, fica como você quiser, mas eu queria fazer uma oração junto com vocês, clamando pelo nosso país, clamando pela nossa vida. Senhor, nós juntos estamos de joelhos, reconhecendo que Tu és Deus, Senhor da nossa vida. Quebranta, Senhor, o nosso orgulho, o nosso medo de não ser aceito, ídolos ocultos na nossa vida,
medo de não ser compreendido, medo dos homens. Por acaso ainda queremos agradar a homens? Arranque isso do nosso coração. Ídolos ocultos nas nossas rotinas, o apego ao nosso próprio nome, o apego à nossa própria família exagerado. Nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós oramos, ó Deus, realiza a tua obra. Derrama, Senhor, o teu conhecimento sobre nós. Que a terra seja cheia, inundada do conhecimento da glória de Deus. Que o teu nome seja exaltado. Porque só o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Jesus, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a luz do mundo. Emanuel, Deus conosco. Quebranta os nossos corações, aviva os nossos corações, não podemos por nós mesmos. Olha quem está deprimido, triste. Olha, Senhor, quem está sobrecarregado de pecados, perdoa-nos, purifica-nos, ó Deus. Nós não podemos nos salvar. Nós clamamos, ó Deus, aviva a tua obra. Chegou a hora de despertar do sono. Desperta, tu que dormes. Cristo te esclarecerá. Brilha sobre nós, Jesus. E lembra da misericórdia na tua ira. Eu clamo, Pai, restaura o teu temor nos nossos corações. Restaura o teu temor, que haja um freio na nossa língua. Que haja, Senhor, uma sensibilidade, um discernimento maior na nossa vida. Restaura o discernimento espiritual, ó Deus. Nós não queremos, ó Deus, falsos evangelhos, falsos cristos. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, na nossa limitação. Nós oramos em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé e erguer as suas mãos, nós vamos continuar no dia inteiro clamando, orando. Erga as mãos e comece a adorar ao Senhor. Avivamento é adoração. Exalte o nome do Senhor com as suas palavras.